Então, agora para remontar a máquina, a gente começa pelo cabeçote. Aí a gente vai pegar o divisor de massa e recheio, aonde tem essa canaleta aqui, e a gente vai mirar nesse parafuso. Colocar aqui. E aí a gente vai fechar o parafuso até o fim. A gente vai usar essa tampa aqui. Colocar esse semi-buraquinho também projetado nesse parafuso. Aí a gente dá o aperto. Então, assim o cabeçote está pronto para trabalhar em mono-recheio. Por exemplo, coxinha de frango, bolinha de queijo, um recheio só. Se eu for fazer salsicha empanada ou outra coisa empanada, aí eu não ponho o bico de recheio aqui, porque nós vamos usar esse bico de recheio, que é o tubo de salsicha. E aí ele vai entrar aqui, aí eu dou o mesmo aperto com esse parafuso aqui. Então, aqui a gente pode depois escolher o bico de massa, que a gente já pegou o número 1. Aí aqui também o duplo recheio, eu já remontei essa parte da cânula e vou remontar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai remontar na máquina é a caixa das roscas de massa e recheio. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Nada difícil. Aqui, a fenda da rosca tem uma grossa e uma fina. O lado fino é sempre massa e o lado grosso é sempre recheio. Então, eu posso colocar essas duas roscas maiores depois. As pequenas precisam entrar agora. Então, aqui eu tenho a grossa e aqui eu tenho a fina, ok? Então, eu já vou colocar com a fenda grossa do lado de cá e com a fenda fina do lado de cá. Então, agora vamos colocar a caixa do mesmo jeito que a gente tirou, segurando aqui as roscas. A gente projeta na diagonal a caixa. E aí, desce ela. Lembrando sempre da fenda mais grossa, recheio, fenda mais fina, massa. Então, recheio do lado esquerdo, massa do lado direito. E agora a gente vai encaixar aqui nesses pinos. Esse é mais fino, esses dois são mais finos e esse daqui é mais grosso, por isso que a fenda tem que ser compatível. Então, agora a gente vai encaixar aqui no motor, cada uma no seu respectivo motor. E eu já montei cada uma no seu, na parte do motor. E aqui é uma parte importante. Toda vez que for montar, tem que montar com essa parte do relevo em paralelo aqui. Se por acaso você montar a peça e ela ficar deste jeito, não tem problema nenhum. Só tirar uma delas. Eu gosto sempre de virar a do meio, que ela é mais fácil. Qualquer dificuldade que tiver para encaixar, é só levantar um pouquinho aqui e já encaixa. Essa caixa de proteção ela é importante porque ela tem um sensor e sem esse sensor perto da outra parte dele, ele não funciona. Então, aqui é só... E aí, a gente põe as tampinhas. Tomar cuidado para não perder essa tampinha aqui. Pronto. Então, essa parte de cá tá ok. Então, agora, a gente vai montar os moldes. Depois, o segundo recheio e, por último, o cabeçote. A gente vai escolher um dos moldes, né? Dependendo do formato. O de quibe, o de coxinha, o de bolinha. Eu vou mostrar primeiro o de travesseirinho, como ele funciona, porque ele é o único que é diferente. Então, se na desmontagem a gente tomou como parâmetro a caixinha, onde tem o aperto dos moldes, e ele foi o primeiro a sair na desmontagem, ele vai ser o último a entrar na remontagem. Isso quando são 6 moldes. Quando são só 2, que é o de travesseirinho ou o cortador de salsicha, se esse é o último molde a entrar, dos 6, esse daqui é o primeiro. Então, por isso que é importante a gente saber, porque o travesseirinho vai trabalhar sempre aqui. O primeiro molde a ser colocado é sempre esse, depois desse parafuso aqui. E aí, oposto a ele, vai o cortador de travesseirinho, porque ele funciona como uma tesoura. Então, vamos escolher aqui o bico de coxinha, que são 6 iguais. Esses moldes de coxinha, eles são super fortes, são de PAD. A única coisa que a gente pede é para na hora da lavagem não jogar isso
porque se essa ponta quebrar, ela vai dar defeito no seu salgado. A caixinha tá aqui, o pino tá aqui, este é o primeiro, sentido anti-horário. E aí a gente vai colocando assim, ele é só encaixado. Se ele não entrar, não tem problema. Eles são iguais, mas não tem problema. É só trocar aqui. Encaixou. Encaixou. Geralmente o último é um pouquinho mais firme para colocar. É importante, na hora de parar a máquina para higienização, parar com os moldes sempre abertos. Então aqui é importante ver se todos estão bem encaixados. O prato pode ser colocado de qualquer um dos dois lados. Gosto de colocar aquele último lá, aí não precisa dar aperto, dá aperto no final. Então agora a gente pode dar o aperto aqui, também não demasiado. Raspador também super simples de ser colocado. Virou, ele já tá pronto. O cone entra aqui, os dois parafusos que ficam na parte de cima. O manípulo é este da borda prateada. Então a gente vem, encaixa ele aqui. Não dá aperto aqui ainda, porque aqui tem uma parte que é importante. Essa borracha que tem aqui, pra gente garantir que ela vai vedar a saída da massa e do recheio, essa parte daqui tem que estar bem paralela com a caixa branca. Então, a gente põe o manípulo aqui. Não dá aperto ainda. Segura embaixo. Coloca do outro lado. Encaixou mais ou menos. Aí sobe. Sobe. E ele estando paralelo aqui, já pode dar o aperto. Aí a gente pode colocar a rosca com o redutor e o bico de massa. E podemos colocar o bico de recheio. O bico de recheio vai aqui dentro. Ele tem... Os 4 bicos de recheio tem rosca. Então ele vai rosqueado aqui dentro do divisor de massa e recheio. A rosca do bico de massa é que tem que ter um espacinho. Então, segura embaixo e roda. Roda. O bico de massa fica um pouquinho pra fora. Ele trabalha solto mesmo. Certo? Por que a gente não usa essa rosca até o fim? O bico de recheio fica muito próximo do bico de massa e você não vai ter saída de massa aí, não vai conseguir produzir direito. Então, a gente trabalha sempre com 2 voltas, 1 volta e meia dessa rosca aqui, meio solta, para ela poder descer. Se por um acaso você precisar engrossar sua parede de massa, você pode soltar um pouco. Se você estiver achando que está muito grossa a sua parede de massa, você pode reduzir um pouco esse espaço. Então, isso aqui é mais um ajuste que você tem. Falta a caixa de proteção, que ela é pendurada e ela tem um outro sensor aqui. Eu vou mostrar os 3. Esse é um sensor. Sem essa caixa, a máquina não funciona. O segundo sensor é nessa tampa aqui do duplo recheio. Então, quando você não estiver trabalhando com o duplo recheio, estiver trabalhando com o tampão, tem que deixar essa tampa sempre fechada. Um sensor lá, outro sensor aqui e o terceiro aqui. São os 3. Então, agora nós vamos ligar a máquina.